E a palavra que Deus nos trouxe nessa tarde é sobre a vida de Esther. Esther é uma pessoa que eu não conseguia terminar a palavra, porque a cada versículo que eu lia, eu voltava e relia de novo mais umas 10 vezes, porque eu falei, Senhor, o Senhor está mudando a minha história. O Senhor está falando comigo. Antes de eu levar essa palavra, o Senhor está falando comigo. Então me faça entender de novo. E aí eu voltava. Eu estou há dias, irmãs, estudando a mesma palavra. E eu falei, Deus, que se cumpra primeiro na minha vida. E Esther é uma mulher de fé. E eu amo as mulheres de fé. Eu tenho um pezinho assim com elas, porque eu aprendi a viver por fé. Já passei por diversas dificuldades na minha vida. Em todo momento eu provei e vi que o Senhor é muito bom. E a gente precisa viver pela fé. E viver pela fé, muitas vezes, é tomar atitudes que pode te levar até a morte física, que foi o que Esther viveu. E é isso que nós vamos falar nessa tarde. Não dá para começar falando do livro de Esther sem contar um pouquinho do histórico, porque a história não é tão longa, mas ela fala muito aos nossos corações em todos os sentidos. Os 3 primeiros capítulos, nós não vamos ver muita menção sobre a vida de Esther, mas em seguida há um preparo para que esse momento chegue. E a gente vai falar sobre isso também. O objetivo histórico deste livro foi, evidentemente, encorajar os judeus dispersos por todo o Império com história do contínuo interesse à presença do Senhor. O objetivo religioso é uma explicação autêntica da origem da festa judaica do Purim, uma festa especialmente cara aos judeus por causa da sua dispersão. Eu esqueci o valioso abençoado. Segunda visão. Esther é um dos livros bíblicos que não mencionam o nome de Deus. Se vocês já leram o livro de Esther, até nos espanta um pouco, porque em nenhum momento é descrito o nome de Deus. O outro livro que também não menciona é Cantares de Salomão. Entretanto, a mão divina da providência domina toda a história de Esther. Então, eu não tenho o nome de Deus relatado no livro, mas eu tenho o poder dele em cada frase, em cada versículo, em cada capítulo. Obrigada, irmã. Eu já vou nessa. Qual é o cenário? A Pérsia. O rei Assuero, também considerado como Xerxes, reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, e promove 2 suntuosos banquetes no 3º ano de seu reinado, para nobres e também para os homens da cidade de Suzã. Qual era o perfil de Assuero? Nome grego, Xerxes, neto de Círio, filho de Dario, governadores persas que facilitaram o retorno dos judeus para sua terra após o exílio da Babilônia. O historiador grego Heródoto descreveu Assuero como um homem bonito, orgulhoso, voluntarioso, nós vamos perceber isso, namorador, relaxando em suas atitudes com os costumes persas. Ele não ligava muito para isso, o que ele queria mais era ostentação, impetuoso, covarde e efeminado. Essas são as características do Assuero. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias, como nos diz Esther 1 a 4. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achasse na cidadela de Suzã, assim como para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então, vamos dividir a história em 2 situações. A
primeira situação é o rei promove uma festa, um banquete, durante 180 dias, para os povos nobres, os príncipes, todos os povos nobres daquela época. 180 dias de muita bebedeira, de muita comilança, de muita festa, dentro do palácio do rei. Passados esses 180 dias, ele decide promover uma segunda festa. A segunda festa seria para as pessoas menos favorecidas, só que esta festa durou apenas 7 dias. Gravem essa data, esse número, 7 dias. Vamos lá. Então, os tempos de duração dos dois banquetes mostraram os diferentes atos a seres humanos, pelos que exercem o poder. Ricos e poderosos recebiam a atenção direta de Assuero. E as pessoas menos favorecidas, ele tratava com certo desprezo. Mas mesmo assim, deveríamos levar em conta que só pelo fato dele abrir o castelo dele, para que pudesse haver uma festa para pessoas menos favorecidas, não era de todo mal, né? Mesmo que ele não ficasse presente, que ele deixasse que todos os eunucos ficassem, participassem da festa, mas de qualquer forma ele abriu a casa dele ao povo. E isso a gente tem que levar em consideração. O estilo dele era luxuoso, marca registrada dele era o luxo. Muito ouro, muita prata. No capítulo 1, verso 6 fala: havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura e argolas de prata e coluna de alabastro. A armação dos dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento pórfiro de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Também, ao mesmo tempo, a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei, como nós vimos lá no verso 9 do capítulo 1. Vasti era a esposa do rei Assuero, uma esposa que foi escolhida por ele. Ela era bela, seu nome quer dizer bela, linda ou excelente. E muitos falam ainda desejada, amada. Esse era o nome de Vasti. Não se sabe se esse era o nome dado de uma maneira genérica ao estado físico dela, ou se de fato era o nome verdadeiro de Vasti. Não sabemos isso ao certo. No 7º dia, o segundo banquete, o rei chamou os eunucos para que trouxesse a esposa Vasti ao rei durante a festa. Só que a Vasti era uma pessoa que ela gostava também de ostentação, mas ela não aceitou o pedido do rei. Ela não aceitou porque ela não queria ser vista por um monte de homens que estavam bebendo há dias, por príncipes que naquela época a mulher do rei não aparecia ao público desta forma, mas foi uma exigência de Assuero. E ela resolveu descumprir, porque ela se sentiu envergonhada de estar à frente de todo o povo, sem véu, mostrando a tua face e o teu corpo e desfilando para todos aqueles homens. Essa foi a posição de Vasti. No 7º dia, mais uma vez, uma menção de data aí. No 7º dia, na memória dos israelitas, o 7º dia era o dia da vitória definitiva de Deus, que do deserto, das trevas e do abismo, soube trazer a vida. Então vamos lá. Ao 7º dia, estando o coração do rei alegre do vinho, mandou a Milmã, Abitsa, Arbona, Bilitar, Agabta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos, de novo, 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extrema em formosura. Isso nós temos no capítulo 1, 10 e 11. Porém, a rainha Vasti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei,
pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Qual foi a atitude de Vasti? Desobediência. Falta de submissão ao seu marido. Mau exemplo para todas as mulheres, como nos diz no versículo 17. Desobediência, irmãos, irmãs. Eu vou falar irmãos porque temos homens no recinto, amém? Desobediente, falta de submissão. Será que nós vivemos isso nos nossos dias? Será que somos desobedientes? A quem poderíamos ser desobedientes? A começar pelos nossos pais? E aí em seguida vem pelos nossos maridos? A começar pelo nosso líder no nosso trabalho? Desobediência. O preço é muito caro pela desobediência que nós praticamos. E nós temos que vigiar. Falta de submissão. Submissão é uma palavra tão gostosa que quando a conhecemos de verdade, sabemos que ela só nos acrescenta. O Senhor só nos acrescenta quando nos submetemos. Porque quando nos submetemos, cumprimos a palavra de Deus, que é obediência. Vasti desobedeceu e desonrou seu marido. Porque diante de todas aquelas nações, ela se negou a ir à presença do rei. Vocês já imaginaram a cena, a cara do rei, recebendo a voz através dos eunucos, falando assim: olha, sabe a tua esposa, aquela formosa, aquela que você tanto admira? Então, ó, ela mandou te dizer que ela não vai fazer cumprir a tua palavra, ela não virá até aqui. Ela sente muito, mas ela não vai poder vir. Quantas vezes nós aproveitamos algumas oportunidades, nós desejamos nos nossos corações que as coisas aconteçam dentro da nossa casa. E a gente se prepara para esse momento. Então, vamos lá, vamos uma situação real. Você tem um desejo no seu coração, que o seu marido, o seu filho mude. E aí você se prepara para aquele dia, você jejua, você ora, você faz tudo que está ao seu alcance. E aí no momento que você mais espera que isso vá acontecer, ele ou ela vem e muda toda a situação. A expectativa gerada em nossos corações é muito grande. Se eu não estiver preparada para isso, eu vou à ruína. E é isso que o Senhor quer falar nesta tarde. Nós devemos estar preparadas sim, mas crendo que o nosso Deus mudará a nossa história. Porque Ele não trouxe nenhum de vocês aqui por trazer. Com certeza, muitos aqui abriram mão de muitas coisas, de muitas situações familiares para estar aqui. Isso é porque o Senhor desejou que assim se cumprisse. Então vocês não sairão daqui sem receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para vocês, amém? Amém. Não seremos como Vasti. Com a atitude de Vasti, o sábio Memucã aconselhar ao rei a decretar em todo o seu reino que Vasti não entre mais no seu reino, e aí todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes quanto aos menos importantes. Qual foi a principal preocupação de todos os sábios da época? Olha, cuidado, Açoeiro, porque a atitude da sua esposa vai fazer com que todas as outras, sendo ela uma líder, uma rainha, parte dela, todas as experiências das outras mulheres. Olha a imagem, olha aquilo que ela ensinou. Desobediência e insubmissão. Você já tem ideia do que acontecerá no nosso governo se nós não fizermos nada contra essa mulher? Se ela não for condenada de alguma forma, é possível que a gente deixe ela tomar essa atitude sem fazermos absolutamente nada? Vai virar uma bagunça em todas as províncias. Os homens se sentirão desonrados, porque quem manda na casa é a mulher. A mulher decide todas as coisas. Irmãs, esse não é o nosso papel. Nosso papel é de auxiliadora.
O nosso papel é servir. O nosso papel é nos colocarmos diante de Deus e sermos uma só com o nosso marido. E isso tem que se cumprir. E Vasti não quis saber disso. E isso é muito sério. Porque muitas situações do nosso casamento não se resolvem por nossa culpa. Porque não temos a sabedoria. Porque somos desobedientes muitas vezes. Porque desonramos muitas vezes o nosso marido. Quer ver uma maneira de nós desonrarmos o nosso marido? Se ele chegar dentro de casa e chegar para o filho e falar: você não vai sair, você não vai tomar essa atitude, eu não quero que você faça isso. E aí o seu filho, esperto como sempre, ele dá um jeitinho de falar com você sozinho. E aí quando ele vai falar com você, você se quebranta todo, porque ele tem um jeitinho especial de falar. Na verdade, todos os nossos filhos, isso eles aprenderam muito bem, não sei em que escola, mas muito bem. E aí eles chegam com aquele jeitinho, já olha assim com carinha de cachorro que é o da mudança. E aí você como mãe, porque não tem sentimento mais gostoso que o de mãe, né? Por isso que a gente reconhece o amor de Deus em nossas vidas. E aí, você olha para o seu filho e você fala: tudo bem, só dessa vez, só hoje. O que você acabou de fazer com o teu marido? Você desonrou. Então a desonra é muito mais simples do que nós imaginamos. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente põe peso onde a gente quer dar peso. E desonrar nesse ponto o nosso marido não tem peso algum. Coisa boba, a implicância do meu marido, coitado do meu filho, trabalha tanto, estuda tanto, que custa? Sair um dia ou final de semana. Aqui em casa não é casa de carrasco, parece um exército. Pois é, irmãos. É assim que a gente começa a desonrar com o nosso marido. E não fazemos ao nosso marido, nós fazemos a Deus. Porque os nossos maridos é do Senhor. Se eu faço a Ele, eu faço a Deus. Não é assim que a palavra me ensina? Se fizer a um dos meus, estou fazendo a Deus. E aí caímos em desobediência dupla. Olha como é séria essa história. No capítulo 2, do versículo 2 diz: então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. A moça que cair ao agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim o fez. Então começa aqui a história da rainha Esther. No capítulo 5, no capítulo 2, nós temos a história de Mordecai. Não tem como falar de Esther sem falar de Mordecai. Mordecai era um judeu benjamita, transportado de Jerusalém com os exilados, que criou Hadassa. Hadassa era o nome de Esther, que não tinha pai nem mãe, era bela, boa aparência e formosura. Mordecai era primo de Esther. E aí, como ela ficou sem o pai e sem a mãe, ele a tomou como filho. No versículo 9, a moça diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Gente, eu estou falando aqui que foi tomada a decisão, queremos uma nova rainha. Então, envie correspondência a todas as províncias, tragam todas as moças virgens, belas e formosas de todas as províncias. Nós estamos falando de 127 províncias. Estamos falando de uma direção até outra. Imagine quantas mulheres caíram no harém de Assuero. E aí, passando todas por ele, quando chegou a vez de Esther, a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens, escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres.
eram produtos dos mais variados, usados para limpeza de pele, massagem, maquiagem e penteados. Um verdadeiro boticário de cremes e perfumes. Será que estamos falando do dia da noiva? O que vocês acham? O dia da noiva é aquele dia que a gente fica o dia inteiro à mercê dos cremes, dos perfumes, do banho de rosa, não é assim? Nós nos preparamos, assim como naquela época também se preparava uma rainha para aparecer diante do rei. Então nós estamos falando que, nesta tarde, que os homens que estão presentes nos perdoem. Fazer o que? Jesus já nos orientou e nos ensinou a cuidar de nós. Então temos que ter creme sim, temos que ter perfume sim, né? E Deus há de dar graça de todas aqui terem perfume francês, né? Porque afinal de contas é bom ter perfume francês que não precisa tomar banho. Não é essa história? Nós merecemos um boticário, uma natura, não é não? Gente, é a palavra de Deus, homem. Sinto muito. Nós vamos gastar o nosso dinheiro sim com cremes e perfumes, não é não? Precisamos. Vocês têm noção, homens, de qual era o período de tratamento de uma mulher? 12 meses. A gente ainda dá uma trégua, né? A gente tenta fazer assim muito rápido, né? Questão de meia hora, 1 hora. Pois é, se eu cumprir o que está escrito, será 12 meses. Agora, 12 meses você não spa? Ai, Jesus nos presenteia. Manda, Senhor, manda. 12 meses de spa. Eu quero que a Esther recebeu 12 meses de spa. Oh, Deus é bom demais. A frase alcançou favor é usada com frequência nesse livro. Vocês vão perceber que em todo o livro de Esther sempre aparece a frase, alcançou favor. Lembra-nos as experiências de Daniel, nós encontramos lá em Deuteronômio 1, 15 e 20. E também a história de José, que a gente encontra lá em Gênesis 39, 41, de 9 a 14, que evidenciam que o favor alcançado foi dádiva de Deus. Toda a história de Esther se narra falando, alcançou o favor. Todo o tempo, Deus falando a ela, eu te ofereço isso é uma dádiva minha para você. E é isso que Deus fala com a gente nesta tarde. Ele tem e Ele está aqui. Ele tem algo maravilhoso para nos dar. E nós não vamos sair daqui sem receber essa porção. Sem receber os unguentos do Senhor. As especiarias que Ele reservou para as nossas vidas. Porque a nossa vida não precisa ser apenas luta, apenas dificuldade, apenas choro, ranger de dentes. Não. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Porque Deus reconhece a luta de cada um aqui. Deus sabe o quanto nós perecemos e estamos perecendo nesse mundo cruel. Por isso que hoje Ele traz a você uma novidade de vida. Ele está nos presenteando da mesma forma que Ele presenteou a Esther. A Esther não tem em nada diferença conosco. A começar pela beleza e formosura. Fala sério, não é? A começar pela beleza e formosura. Então vamos lá. A Esther era pobre. Vocês lembram da história? Pobre que recebeu porções para melhor se preparar para ser uma rainha. Que quando rainha, distribuirá porções aos pobres. O que Esther fez? Quando ela recebeu como rainha, ela ofereceu. Com a mesma intensidade que ela recebeu, ela ofereceu. Por isso que eu nunca mais, há mais de 15 anos, que eu nunca mais esqueci a frase do nosso pastor Gerson aqui, que sempre falou na igreja. Um domingo que ele pregou, ele passou 70% do culto falando assim, dar é melhor que receber. Alguém lembra disso? Dar é melhor que receber. Parecia que ele estava falando comigo
nessa noite. Eu nunca mais esqueci. Eu falei, Senhor, eu quero tomar posse desta palavra, que dar é melhor que receber. Então me ensine a dar sem cobrar. É a única maneira de eu reconhecer que dar é melhor que receber, é eu dar sem desejar, sem esperar um muito obrigado. E assim eu tenho tentado viver com meu Deus, pedindo a Ele que me ensine a dar, sem esperar receber. E esse era o coração de Esther. Ela dava, sem esperar receber. No versículo 12, nós temos todo o cuidado com o corpo, dias de embelezamento. Olha, irmão, sinto muito, 6 meses de óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes. Então, decretamos a partir de hoje que nesse reinado, nessa província, haja em abundância para nós, mulheres. 6 meses de mirra, 6 meses de especiaria. Tomamos posse, irmãs? Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Olha só, todas as mulheres, se chegavam aos eunucos, principalmente um, que era o que era mais respeitado e reconhecido pelo rei Assuero, e pedia algo antes de se apresentar ao rei. A Esther foi a única que aceitou apenas o que o eunuco determinou que ela levasse. Ó, você vai à presença do rei, leve isso. Mas o que mais te favorece? O que mais você deseja? Tudo que você pedir, eu como eunuco, como chefe aqui, eu ordeno e faço cumprir a tua vontade. O que você deseja, Esther? Em nenhum momento ela abriu a boca para pedir. Ela falou, me contento com o que você está me oferecendo. A pergunta que eu faço é, todos os dias das nossas vidas, nós agradecemos a Deus pelo que temos hoje, na condição de hoje. Do que nós vivemos para trás, ao que nós estamos vivendo hoje, eu faço lembrar ao Senhor de tudo que Ele me trouxe, de tudo que Ele me deu, de tudo que Ele me ofertou, e eu agradeço a Ele por isso, ou eu esqueço da minha luta passada, da minha dificuldade, e eu entro nos dias de hoje falando, Senhor, eu só quero mais. Manda mais, Senhor, manda mais. Eu quero mais. Irmãs, irmãos, nós temos que colocar a nossa cara no chão e pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que nós esquecemos da onde Ele nos tirou. Porque da onde Ele nos tirou, nós não queremos voltar, amém? Da onde Ele nos tirou, eu nunca mais quero passar. Porque eu quero vida nova. Quando eu escolhi o meu Deus, eu escolhi vida nova. Eu escolhi novidade de vida. Eu escolhi dependência total no Senhor. E nesse momento, a Esther fez cumprir essa palavra. Eu agradeço até aqui, de nada preciso, tudo que me ofertar é o que eu vou levar ao meu reino. Coisas tão simples e a gente esquece no nosso dia a dia. A gente esquece de agradecer a Deus, o que nós vivemos no passado. Irmãs, eu vivi uma situação que a minha avó fazia o seguinte, ela não tinha dinheiro para comprar carne todos os dias para nós. Eu sou irmã única, porém, filha única, porém fui criada pela minha avó, junto com mais 8 filhos. Imagine para alimentar, né? Boa parte homens comem dobrado, né? Desculpa os homens, mas é uma verdade. A gente que o diga. Então, a minha avó só tinha verdura e ela tinha angu. Aqui não se fala angu, né? Como se fala angu? Aqui, angu? Polenta. Então, na minha terra é angu. E aí, para ela diferenciar o jantar, para a gente achar que estava comendo coisa diferente, ela era muito esperta. Eu fui criada com angu feito a água sem sal. Alguém já comeu angu? Só com água, sem sal e sem tempero. Fui criada assim. No período da roça,
era assim, só feito na água. Então ela fazia esse só na água. E aí ela fazia um mingau. Aí esse mingau ela temperava com alho e cebola. Era o mesmo angu, irmão. Olha o engano. Era o mesmo angu lá. Só que ela fazia líquido. E aí ela servia pra gente polenta e pedaços de angu. Não, minto. Um mingau e pedaços de polenta. Isso. E alguma folha verde. Pronto, ela falava assim, hoje tem novidade nesta casa. Vocês vão comer 3 coisas diferentes. O mingau, o angu e as folhas verdes. Tapioca não. Uma folha verde larga. Taioba. Quem falou taioba? Você é do Rio também? Taioba. Lá no Rio a gente come muito taioba. E aí, ela servia isso no jantar e a gente, os 9 filhos se reuniam e a gente fazia uma festa que vocês não têm noção. Sabe por quê? Porque estávamos comendo 3 coisas diferentes no mesmo prato. 3 coisas diferentes, que na verdade eram 2 coisas diferentes. E a gente dava glória a Deus. Irmãos, eu fiz um acordo com Deus. Eu falei, Senhor, todas as vezes que o Senhor me vê entrando no restaurante para comer à vontade, me faça lembrar do prato de taioba com mingau e angu, para eu saber de onde eu saí. Me faça lembrar de todas as vezes que eu fui usada por Satanás. Me faça lembrar todas as vezes que eu resisti a entrar no teu reino. Me faça lembrar todas as vezes que eu disse não a todo aquele que se aproximou a mim, tentando me levar para ti. Para que eu tome vergonha, para que eu tenha empatia e mude a história da minha vida. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Vamos lá. No versículo 17, no versículo 15, Esther nada pediu e alcançou favor a todos os que viram. Porque era humilde de coração. Será que temos humildade suficiente em nosso coração hoje? Será que somos pessoas humildes diante do Senhor? Temos que fazer essa pergunta para ele. O rei Assuero amou a Esther mais do que a todas, e ela alcançou de novo perante ele favor e benevolência mais do que a todas as virgens, e a fez rainha em lugar de Vasti. Nesse momento, Esther se torna rainha da Pérsia. Deus a fez mulher de um homem só. Se nós lermos o contexto, a gente vai perceber o quanto as mulheres da época eram usadas, não eram ousadas, eram usadas. E Deus, todo o tempo, nos mostra que eu cuido daquele que eu amo. Eu trato de maneira especial aquele que eu amo. Até quando nós vamos precisar ouvir isso de Deus? Até quando a gente vai relutar para acreditar nesta frase? Vocês pararam para pensar quantas mulheres estavam no harém de Assuero? Quantas mulheres passaram pela cama dele? 127 províncias. Eu estou falando de mais de 50 milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, muitas jovens, virgens, bonitas e formosas. Pois é, chegou a vez de Esther. Quando Esther entrou no quarto de Assuero, ele achou graça nela. E a amou mais do que a todas. Isso significa que nem a todas ele tomou como mulher. Mas a ela, ele tomou e a desejou e consolidou ali a vida dela como rainha da Pérsia.
pode dizer: eu sou mulher de um homem só. Eu não serei abusada como muitas foram nestas províncias. Isso é um presente de Deus. É uma separação de Deus. Olha o cuidado, o zelo de Deus nessa situação. E a gente tem que entender isso. Qual é a lição que nós tiramos disso? Os bons, no caso, a submissa Esther, recebeu o galardão. Enquanto os maus, no caso da rebelde Vasti, são punidos. O que nós queremos ser, irmãos? Abençoados por Deus? Ou queremos receber a punição? Porque nós sofreremos punição. Se nós errarmos com Deus, se formos desobedientes ao Senhor, receberemos a nossa punição. Se formos insubmissas, receberemos a nossa punição. Deus age no dia a dia, esse é o nosso Deus. Ele age até mesmo nas ações dos persas que o desconheciam. A Pérsia não conhecia Deus verdadeiramente. O povo judeu, sim. Mas os persas, não. Eles tinham os deuses deles. Ao nosso Deus eles não conheciam. E este Deus estava agindo na vida de Esther. É salutar observar como esta enfrenta tantos obstáculos. Obstáculos de raça, obstáculo de status, porque ela era muito pobre. Ela era descendente do povo cativo, órfã, adotiva e sendo uma mulher, pior ainda. Como a mulher era reconhecida naquele tempo? Como algo e não como alguém. Mas Deus mudou a história de Esther. E Ele quer mudar a nossa história hoje. Mas na província de Deus tudo se transformou. Os planos de Deus não são prejudicados por eventos seculares ou carnais. Os propósitos de Deus não são frustrados por conflitos morais ou matrimoniais. O povo de Deus não é excluído de posições de importância devido à deficiência ou dureza de qualquer espécie. Irmãos, não vamos colocar o nosso Deus numa caixinha. Não vamos limitar o nosso Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso Deus? Por que duvidamos do teu poder? Por que somos fracos na fé? Por que duvido o meu coração? Por que eu permito que a ansiedade seja maior do que o descansar em Deus? Irmãos, é tempo de acordar. Nós estamos adormecidos. E o Senhor não quer isso para nós. Nós estamos vivendo uma situação de reinado no nosso país absurda. Nunca tivemos tantos opressores, tantos ladrões no governo. Nunca tivemos situações tão difíceis como a internet dentro da nossa casa. A convivência com os nossos filhos muito maior com a internet do que comigo como mãe e como pai. E a gente está dormindo até quando? O mundo está arrastando a nossa casa. Mas sabe qual é o problema? A gente para muito para falar assim: olha, marido, você está errado. Olha, marido, você não está fazendo cumprir a sua função dentro desta casa. Você é o cabeça, é o varão desta casa. Então se levante, tome o teu cajado e tome as suas providências, porque eu já estou cansada. É muito fácil se posicionar assim. E o que eu estou fazendo como esposa para fazer a diferença dentro da minha casa? Porque para eu ver a transformação do meu marido, eu tenho que me transformar primeiro, irmãs. Isso é uma regra. Se eu não pedir a Deus para corrigir primeiro a minha vida, é em vão eu ajoelhar e clamar a Deus pelo meu marido. Não faça isso, vocês estão perdendo tempo. Ah, mas o Senhor ouve. Ouve. Vocês querem ouvir o que dele, o que eu ouvi? Você vai ficar aqui horas, minha amada? Até que horas falando do teu marido?
quando você se acertará comigo? Foi o que eu ouvi do meu Deus. É isso que vocês querem ouvir? Não. Então vamos ser objetivos? Vamos focar onde nós devemos focar? Vamos buscar o nosso Deus? E desejar no nosso coração o seguinte: Senhor, para que haja transformação na minha casa, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, eis-me aqui, Senhor. Faça a mim primeiro. Quebra o meu orgulho, a minha vaidade. Tira de mim espírito de murmuração, porque eu perco muito tempo da minha vida reclamando. Reclamando que o feijão não está bom, reclamando que ele podia ter comprado um feijão de marca melhor, reclamando que na minha casa eu como margarina em vez de poder manteiga, reclamando que eu queria trocar o sofá e esse homem não enxerga, ele fala que o sofá está bom. Até quando? Até quando? Reclamando que meu marido não me dá carinho, que ele não me dá amor, que ele não diz que me ama. Pois bem, irmãs, quantas vezes a gente se levantou para falar com o nosso marido: eu te amo, eu te desejo, eu estou aqui para te servir. Quantas vezes nós sentamos ao lado do nosso marido para passar a mão nos cabelos dele? Quantas vezes eu elogiei o meu marido? Quantas vezes, nas minhas orações diárias, eu comecei a minha oração falando: Senhor, obrigada pelo marido que eu tenho. Senhor, diante dos teus olhos, me faça enxergar um varão perfeito. Senhor, homem carinhoso, homem dedicado, que se preocupa. Quantas vezes eu comecei a minha oração assim? Ou eu comecei assim: Senhor, não dá mais, eu estou de saco cheio. Pelo amor de Deus, esse homem não muda, parece uma mula, parece uma porta. Eu falo e ele não ouve. Senhor, eu cansei dos meus filhos. Eu cansei dos meus filhos, eu falo, ele desobedece, ele é um rebelde. Gente, a palavra de Deus nos ensina a abrir a nossa boca ou para abençoar ou para amaldiçoar. A decisão está em minhas mãos. Então a decisão hoje, irmãos, está nas mãos de vocês. Até quando vocês vão abrir as suas bocas para amaldiçoar? Porque quando não sai bênção, sai maldição. A palavra de Deus diz que assim, sim, não, não. Ou é bênção, ou é maldição. O que nós queremos escolher para a nossa vida? Irmã, você fala isso porque você não conhece o marido que eu tenho. Não conheço mesmo, irmãs. Mas eu conheço o Deus que eu tenho. Aquele que transforma, aquele que edifica, aquele que muda a nossa história, aquele que muda a história do meu marido. Esse Deus eu conheço. O teu marido não, mas esse Deus eu conheço. Então vamos pelejar juntas pelo nosso Deus, a favor do nosso marido? Vamos. A favor dos nossos filhos? Vamos. Vamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos todos os dias? Vamos. Os nossos filhos são bênçãos. Bênçãos de Deus. Bênçãos no reino, na casa do Senhor. Olha, irmãos, Deus nos fez um favor de nos conceder um filho. E nós seremos cobrados por isso. Só dou o recado. Você desistiu do teu filho por quê? O Senhor não desistiu de ti. Com que direito você desistiu do seu? Com que direito você continua praguejando o teu filho? A troco do quê? Nós servimos um Deus de amor, irmãos. Nós servimos um Deus de amor, a gente não pode esquecer disso, não. Continuando a história, lá em Jeremias 29:11 nos diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, somos separados por Cristo. Deus dará a nós o fim que Ele desejar. E Ele fez isso com Esther. Saiu Esther da onde ela saiu, Ele fez isso tudo com ela. Ela já
jamais poderia pagar um creme, um perfume. Ela saiu do nada e foi para o mundo transformado de joias, ouro, pedra preciosa, mármore a todo canto, peças de ouro e prata a todo canto. Essa era a casa de Esther. Não tinha o que comer, o que beber. Comia angu com mingau. E olha para onde ela foi. Tome posse de Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Isso basta. Por que duvida de você mesmo? Por que duvida da tua capacidade? Por que duvida do que Deus pode fazer com você? Até quando você vai se levantar e falar, Senhor, que ministério eu tenho? Jesus vai falar, poxa, além de tudo é surda. Que ministério eu tenho? Deus já te deu os dons que Ele queria te dar. Toma posse, anda e faça cumprir a vontade de Deus através da tua vida. Até quando eu vou pedir a Deus, Senhor, qual é o meu ministério? A igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a trabalhar. E para trabalhar, irmãos, na obra de Deus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Só que é prazeroso. É prazeroso, sabe por quê? Porque eu comia angu com mingau e hoje eu como picanha. É prazeroso. Eu tinha uma vida totalmente torta. Fiz aborto aos 15 anos de idade. Mas Deus me perdoou. Deus recolheu meu filho e perdoou. E me permitiu gerar mais uma filha que é uma bênção na minha vida. Deus me tirou da lama e me trouxe até aqui. Sabe onde eu estou? Em lugar algum ainda. Porque muito mais o nosso Deus vai fazer. Amém. Ainda não se cumpriu as promessas. Se cumpriu na tua vida as promessas? Na minha faltam algumas. Mas eu continuo de fé em fé. Como nós cantamos aqui. Resistindo a tudo que me aparece. Tenho brigado todos os dias. Senhor, me ajude a resistir. E é assim que a gente vive, irmãos. Deus quer tirar da tua mão um angu com mingau e quer te dar um palácio. Deus quer te dar o ouro e a prata que o teu coração deseja. Os valores que nós temos é que precisam ser corrigidos. O que eu ando pensando? O que eu ando desejando? Será que eu desejo mais ter um carro do que ver um homem convertido? Quais são os valores que eu tenho hoje? Será que eu quero ver mais a minha empresa crescendo, em vez de ver a minha casa transformada? Quais são os valores que eu quero hoje? Deus nos leva a pensar nos valores que nós queremos hoje. Com a coroação de Esther, ela recebe mais um banquete. Cumpri ainda um acordo com Mordecai. Mordecai pediu a Esther que não falasse a sua linhagem, que não falasse qual era o seu povo, e ela obedeceu. Mais uma vez, Esther obedeceu. No capítulo 3, de 1 a 6, Amã Agagita, elevado à posição de primeiro-ministro da Pérsia, adversário dos judeus, o conflito entre Amã e Mordecai lembra muito o conflito entre Faraó e Moisés. Se vocês lerem as duas histórias, são praticamente idênticas. Amã querendo que todos apreciassem sua nova autoridade e prestígio. Irou-se com a falta de reverência de Mordecai, que por ser judeu, negava-se persistentemente a fazê-lo. Em seu orgulho ferido, soberbo e juízo, Amã decidiu castigar severamente a desobediência de Mordecai. Mordecai era um judeu e sua atitude, na verdade, não era de teimosia, e sim uma questão de princípios.
nossos princípios diante de Deus? Será que estamos abrindo mão dele? Já paramos para pensar nisso? Eu tiro meu chapéu para o Mordecai. Quantas vezes, por medo, a gente não responde a uma pessoa? Quantas vezes, por medo, a gente abaixa a nossa cabeça diante de um opressor? Quantas vezes fizemos isso? Aí a gente fala assim: não, Cláudia, mas nós fizemos isso por necessidade, você não sabia o que eu vivia. Tá bom, e Mordecai, que poderia ser morto a qualquer momento, ele não se curvou diante de Amã. Amã passava, todos se curvaram, e ele: não vou me curvar, eu só me curvo diante do meu Deus. Pois bem, o princípio de Deus era maior na vida de Mordecai. E na minha vida, o princípio de Deus está sendo maior? Eu defendo Deus até debaixo d'água? Ou muitas vezes tive vergonha do meu Deus? Será que aonde Ele me leva, eu falo dele com ousadia, com temor e tremor, e dou a minha experiência? Será? Será que eu consigo me manter cristã, firme, lá fora? Porque aqui dentro é tudo glória. Lá fora. Será que o meu caráter é vendido? Será que a posição que eu defendo aqui dentro desta casa eu defendo lá fora? Será que eu sou cristã mesmo? Será que quando eu tenho dinheiro na minha conta, eu antecipo os meus pagamentos para não ficar devendo? Ou eu fico retendo meu dinheiro podendo ajudar? Será que quando eu encontro uma família faminta, desejada de receber uma graça de Deus, eu sirvo? Ou eu penso que meu dinheiro vai fazer falta, porque eu levei muito tempo, muito sacrifício para chegar até aqui, para conseguir o que eu tenho, não vou dar de bandeja. Quais são os princípios que nós estamos levando? Quais são os princípios que eu tenho ensinado ao meu filho? Dar é melhor que receber? Ou retenha tudo que ganhas, porque é justo, é lícito? Será que eu falo aí fora todo o tempo do que Deus fez na minha vida sem vergonha? Bom, gente, a história se passou. Eu vou dar uma resumida. Mordecai descobre uma conspiração contra o rei. Então, como Mordecai vivia à porta do rei, porque ele queria todo o tempo saber notícias da sua filha, que ele a tinha como filha, nesses momentos ele ouviu dois eunucos falando na linguagem deles, mas ele era um homem sábio, entendia e compreendia perfeitamente a linguagem que os eunucos estavam adotando naquele momento. E ele percebeu que os dois eunucos, que serviam a casa do rei, estavam tramando algo contra ele, queria matar o rei. E aí Mordecai, ouvindo isso, fez chegar ao ouvido de Esther o que estava acontecendo. Olha, prepara o rei, porque dois eunucos da sua casa estão querendo matá-lo. Aí começava a história de Mordecai diante de Deus. Houve um problema com essa situação. Quando se fazia isso naquela época, todos os feitos que eu realizava a favor do rei, eles eram escritos no livro, como se fosse um livro fiscal. Tudo o que acontecia dentro do reinado era registrado. Algo importante, que fizesse muita diferença,
era registrado no livro. Porém, tudo que era registrado nesse livro, os eunucos faziam saber o rei. Mas nessa situação, Amã resolveu esconder esse livro. Ele não relatou ao rei quem havia entregue os eunucos na mão deles. Os dois eunucos que estavam querendo ferir o rei. Então essa história ficou por um período, quando a gente lê o contexto, ela ficou por um período curto, mas ficou abafado. Amã ordena o lançamento de sortes de dado, que se chama Pur. Pur vem da palavra acadiana, nem é persa, nem é babilônia. Puru se refere ao destino, à sorte. Amã queria saber qual era a sentença que ele iria dar para o judeu Mordecai, porque Mordecai, ele não se conformava que Mordecai, toda vez que ele passava pelo Mordecai, Mordecai não se curvava diante dele. E ele queria entrar com morte. É o que ele desejou. Mordecai, quando soube, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco de cinza, como sinal de tristeza, e saindo pela cidade clamou com grande amargo. Entre os judeus havia um luto, jejum, choro e lamentação. Irmãos, nós vivemos numa comunidade, mas nós precisamos manter essa comunidade unida, como o povo judeu. O povo judeu chora junto, se alegra junto, faz festa junto, divide o que tem uns com os outros. Isso para nós é exemplo. E nós, os gentios, os cristãos, o que fazemos? Às vezes vocês não se sentem envergonhados quando vê um espírita fazendo um monte de coisa boa? Não dá uma vergonhazinha pequenininha? Dá. Pois é. O que Deus fala a nós é que nós devemos nos juntar e ser um só corpo, uma só família, um só sofrimento, uma só alegria. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nos unir. Eu sozinho, eu não tenho toda a força, mas eu com vocês somos um. E vamos pelejar pelo mesmo sacrifício, pelo mesmo objetivo. É isso que nós queremos. Essa tem que ser a nossa atitude. Bom, se passa a história. Esther manda dizer a Mordecai, para que qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior, avistar-se com o rei, haverá uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva nesses 30 dias. Não fui chamada pelo rei. Mordecai, te dou um recado, não fui chamada pelo rei. Então disse Mordecai a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi isto que fora levantada para ser rainha. Evidentemente, Mordecai cria que havia algum poder que governava o destino de Esther para o bem de seu povo, os judeus, visto que ele mesmo era judeu. Deduzimos que se referia ao Deus de Abraão. Mordecai exorta Esther. Uma vez desafiada, não temeu em responder logo, procurou e agiu. Nós fazemos isso. Quando eu tenho uma luta na minha casa, quando eu tenho uma luta na minha vida, sabe o que eu mais espero? Ouvir palavras de conforto. Ouvir palavras que edificam. Isso é o que eu espero. Eu estou num mundo de aflição. Eu estou passando por lutas e dificuldades. O que eu quero? Ouvir uma palavra que traga descanso na minha vida. Então eu torço. Eu venho aqui e eu falo, Senhor, use um servo teu, Jesus. Eu preciso ouvir. Se esse servo, se esse profeta não estiver aqui, eu vou a outra casa, mas eu vou achar alguém que venha falar comigo que eu preciso ouvir. E aí, ao contrário do que acontece, Deus manda te dizer que você tem que levantar
levantar e agir, até quando ficarás prostrada? Até quando viverá o muro de lamentações? Até quando ficará de braço cruzado, esperando que tudo caia do céu? Quando você vê o teu povo, a tua casa morta, será que não desejas que o teu marido seja salvo? Será que não desejas que o seu filho seja salvo? É isso que Deus está nos ensinando na atitude de Esther. A Esther poderia muito bem cruzar os braços, ela estava na posição de rainha, tá certo? Fica no lugar dela. O que mais falta a Esther? Da onde ela saiu, aonde ela está agora, o que mais falta a ela? Marido, esposa de um homem só, rico, poderoso, manda em todas as províncias, o que mais falta a Esther? E Mordecai tem um recado. Sabe, irmã? Lembra da onde tu saíste. Será que você está na posição que está hoje para fazer o que você está fazendo? Saiba que me envergonhas. Eu não sinto prazer em você. É isso que nós queremos ouvir de Deus? Será que Deus nos colocou aonde estamos para continuar fazendo vexame? Ou Deus quer que a gente mude o nosso posicionamento? O que nós queremos? Agir? Levantar e agir? Sabe, irmãos, Deus nos exorta sempre em amor. Eu dou glória a Deus por todas as exortações que o Senhor fez na minha vida. Porque Ele sabe que eu só funciono à base de exortação. Sou eu, não é vocês não. Eu só funciono à base de exortação. Esse negócio de chegar para mim e falar, Cláudia, sabe? Então, Deus manda te dizer, não sei como te dizer, irmã, não fala assim comigo não. Dá na lata, Deus manda te dizer que você tem que cair no pó, que você está cheio de soberba, orgulho. Esse sou eu, essa sou eu. Me trate desse jeito, porque é assim que Deus me trata. Porque senão eu não tenho conserto. E Deus precisa me levar para o forno. Alguém aqui quer ir para o forno hoje? Eu quero. Sabe por que eu quero, irmãos? Porque estar no forno significa estar sendo tratada, está sendo lapidada. Deus pegou a Cláudia bruta e está transformando num diamante. Então eu quero ir para o forno, sim. Nós precisamos ir para o forno. E quando a gente sai do forno, a gente sai como Esther. Como Esther saiu? Mordecai reúna o povo judeu, faça jejum de 3 dias, não comeis, não bebeis. 3 dias pela minha vida. Eu peço apenas 3 dias a favor de mim. Vocês imaginaram que toda uma nação estava na mão dela? A nação inteira dependia de Esther. Pois bem, eu te digo que a tua casa está em tuas mãos. Você vai decidir se ela será bênção ou maldição. Você vai decidir se seu marido vai ser bênção ou maldição. Você vai decidir se seus filhos são bênção ou maldição. Porque tem que partir de mim. Cláudia, mas a gente vive uma luta. Jejua. Infelizmente a gente jejua e não perde quilo. Dá até raiva. Mas jejua 3 dias, 7 dias. Eu já jejuei 7 dias. Sem comer e sem beber. Não perdi 100 gramas, infelizmente. Mas eu consegui a minha vitória. Glória a Deus. Esther só pediu 3 dias. Será que hoje eu consigo ficar sem comer e beber apenas por 3 dias? Não olhem para o meu físico, senão vocês vão dizer, consegue. Até 15, consegue. Então
Então, por favor, irmã, desvie os seus olhos de mim e foque em Jesus, que é melhor. Porque senão vocês vão me mandar jejuar 15 dias. Aí eu não aguento. Glória a Deus, irmão. Meu caso é outro. Meu caso é outro. Irmãs, o que Deus quer de nós? Está difícil, está ardendo, está queimando? Qual é a estratégia que você tem? Ah, Cláudia, não tem estratégia nenhuma, é? E aonde está a tua intimidade com Deus? Porque Deus nos dá sabedoria e estratégia. Nós tomamos a decisão certa, na hora certa, basta que o busque. Porque todo aquele que se chegar a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando meu Deus? Eu estou criando intimidade? Ou eu fico observando a vida do irmão do lado, que tem tudo o que ele queria e eu não tenho nada? A gente precisa confiar mais no nosso Deus. A gente precisa viver mais pela fé. A gente precisa ser como o povo judeu, que luta, que jejua, que passa luto junto, que se festeja junto, se alegra junto, que chora junto. Qual é a lição que nós aprendemos com essa história? Somente Deus, depois de ter buscado a Deus, somente depois de ter buscado a Deus, foi que Esther enfrentou o seu esposo. Vocês lembram a situação da época? Toda mulher do rei que se aparecesse a ele sem ser chamada, poderia ser morta, salvo se ele levantasse o cetro de ouro para ela, ela estaria livre de morte. Quando Esther tomou a decisão de lutar pelo seu povo, enquanto nós aqui desistimos dos nossos filhos e maridos, pois é, quando Esther decidiu lutar pelo seu povo, ela jejuou, ela teve uma estratégia de Deus. Nunca enfrente o inimigo sem estar forte. E como que eu estou forte para enfrentar? Jejuando e orando. É uma boa receita. Infelizmente sem perder quilo, mas jejuando e orando. Aí, irmãos, você vence qualquer obstáculo. Você vence a morte como Esther venceu. Esse é o nosso Deus. Bravura que nasce do meu próprio eu não transforma. Jogar pedra não constrói. Mas a coragem dada por Deus em meio ao próprio medo capacitam a agir dentro da estrutura visando mudanças duradouras. Jejuar não dispensa, pelo contrário, aumenta a responsabilidade por uma ação consciente e correta. Ou seja, eu vou jejuar, mas eu tenho que ter no meu coração que a minha decisão vai ter que ser reta, direta, objetiva e correta diante de Deus. Não faça jejum para praticar iniquidade. Não faça jejum para pedir justiça sobre o outro. Porque a justiça é de Deus. E Ele faz quando Ele quer. Nós não temos esse direito de pedir justiça. Então, se o seu foco é jejuar para pedir a Deus justiça por qualquer situação, sobre a vida de uma pessoa, não. Sobre a vida de uma pessoa, não. Não faça isso. Porque Deus cuida e Deus ama aquela pessoa tanto quanto você. Então, muito cuidado na hora de pedir justiça ao Senhor. Outra lição que aprendemos com o livro de Esther. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Amã fez? Pelejou contra a vida de Mordecai. A sua esposa, sabiamente, orientou a ele que criasse uma forca e ainda deu todas as medidas para que ele enforcasse a Mordecai. Ela não poderia esperar o dia do juízo. Todos os judeus seriam mortos. Ela não poderia esperar. Por que ela quis antecipar a morte de Mordecai?
Em Provérbios 14, 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Eu quero ser sábia ou eu quero derrubar a minha casa? Essa é a palavra do Senhor. Eu posso derrubar a minha casa. Basta eu querer. Foi assim que a mulher, Zeres, a mulher de Mordecai, fez. Ela derrubou a casa dela. Porque mais tarde Mordecai se enforca. Ele é levado a se enforcar com a própria forca que ele criou para Mordecai. E aí, quando Esther junto com Mordecai venceram, falou o que para o rei Assuero? Olha, eu sei que já nos deste a graça de tomar a decisão sobre o nosso próprio povo, mas eu ainda te peço, se te parecer favor, eu te peço que enforque os 10 filhos de Amã com a mesma forca que ele tentou enforcar o meu tio. A justiça de Deus, ela não tarda não. Esse ditado que fala, ela tarda, mas não falha, não existe isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não vive no tempo de Deus. Ela vem no tempo de Deus para a nossa vida, mas ela vem. Então, resumindo para a gente fechar a história de Esther, porque ela é longa, não dá para a gente levar tudo. Mas, o que nós aprendemos? Todo aquele que me amaldiçoar, será amaldiçoado. Todo aquele que me abençoar, será abençoado. Tomei posse, vou dormir, vou descansar no meu Senhor. Porque a palavra dele me garante que ele peleja por mim todo o tempo. Então, irmãos, eu gostaria de colocar diante de Deus, para a vida de vocês, não tenham medo. Se alguém aqui sofre de medo, se alguém sofre de pânico, de angústia, de opressão, creia no teu Deus, creia no nosso Deus, porque Ele transforma a maldição em bênção. A vida dos judeus estava por um trio. O mesmo anel que Amã tinha, depois foi dado a Mordecai. O mesmo poder que Amã tinha, foi dado a Mordecai. E ele se tornou um dos maiores príncipes. Esther levantou o povo dela. Foram mais de 175 mil mortos. Todos aqueles que estavam contra o povo judeu foram mortos. E sabe o que o rei Assuero fez? Eu não posso revogar a lei, porque a minha palavra é uma só. Porém, eu dou liberdade a você e ao seu tio que tome as decisões que acharem necessárias. Mordecai, você tem o meu anel. Pode enviar correspondência a todas as províncias e faça o teu povo pelejar pelas suas vidas. E é isso que o Senhor fala para nós agora. Irmãos, vamos pelejar pelas nossas vidas. Está com uma situação difícil no trabalho? Levante, ande, tome decisões. Peça a sabedoria de Deus. Não tema homem nenhum, tema somente a Deus. Não se curve diante de homem nenhum, apenas de Deus. Faça segundo a vontade de Deus. Se para isso eu preciso desobedecer, desobedeça. Se vai contra a palavra e a vontade de Deus, desobedeça. Se não for, seja submisso e obedeça. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Você pode nos trazer um louvor? Eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Aquela mulher ou aquela pessoa que sente medo no coração,
sente dúvida, angústia, que está passando por uma situação muito difícil e não sabe como resolver, que possa ficar de pé, ou de preferência vir aqui à frente, para receber de Deus algo sobrenatural, porque nós precisamos agir, irmãos. Nós não podemos cruzar os nossos braços, nós temos que tomar atitude na hora da opressão, na hora em que o nosso medo é colocado à prova. Levante, anda e decida e vença o medo, porque o medo nos faz regredir, o medo nos faz perder a bênção, o medo nos faz alcançar terras novas, o medo nos faz ficar comendo angu com mingau, o medo não me deixa ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. O medo enfraquece o meu ministério. O medo enfraquece a minha posição como esposa. Enfraquece a minha autoridade, a minha unção. O medo me separa do meu Deus. Porque quando eu estou cheia do medo, eu estou cheia da ansiedade. Eu estou cheia daquilo que me afasta de Deus, que é crer que Deus vai mudar a minha história. A doença, o Senhor tem o controle sobre a tua vida. Ele vai te trazer cura. Não se preocupe com a sua doença, porque o Senhor quer trazer cura nesta tarde. O Senhor quer trazer um avivamento aos nossos corações. O Senhor quer encher, transbordar os nossos corações nessa tarde. Então, toda aquela que quiser vir aqui à frente, se colocar diante do Senhor, falando: Senhor, que eu quero ter a coragem que Esther teve. Eu quero ter a determinação. Senhor, faz tempo que eu luto para jejuar e eu marco e eu cancelo. Eu marco e eu cancelo. Senhor, a minha causa exige jejum. Eu quero jejuar, Senhor Deus. Eu quero voltar para os seus pés. Eu quero voltar a ter intimidade contigo, para que o Senhor fale comigo, assim como o Senhor falou a Mordecai, assim como o Senhor falou a Esther. Senhor, eu quero te ouvir de novo, porque a tua voz hoje soa longe. Senhor, eu quero guerrear. Eu não quero opressão, eu não quero depressão na minha vida, eu não quero espírito de prostração, eu quero agir. Eu quero derrotar o inimigo, eu quero pisar a cabeça de Satanás. Essa que quiser tudo isso do Senhor, gratuitamente, que vem aqui. E nós vamos orar por você. A luta é grande, mas a vitória que o seu Deus tem para a sua vida é maior do que tudo aquilo que você está passando. Não há enfermidade maior que o teu Deus. Não há situação financeira maior do que o teu Deus. Não há filhos mais difíceis de se lidar do que o seu Deus. Então, por favor, irmãos, pode ficar aqui. Alguém mais quer receber uma oração? Uma oração de libertação. Uma oração de unção do Senhor redobrada. Uma unção do Senhor sobrenatural. Nós não saímos da nossa casa à toa, irmãos. Nós não aprendemos a história de Esther à toa, não. Deus nos dá a vida de Esther para que a gente aprenda. Aprenda a ter humildade, aprenda a ter coragem. Aprenda a guerrear, aprenda a salvar o nosso povo, que pode ser a nossa igreja, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso casamento, pode ser os nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos que estão aí fora perdidos, então vamos pelejar por eles. Vamos orar? Eu gostaria de chamar a pastora Vera, a Miriam, a Maria Helena, todas as líderes, por favor, que venham orar com essas mulheres, para que a gente faça uma corrente, para que a gente faça uma unção aqui do Senhor, derrame a unção do Senhor. Não vamos deixá-las sozinhas, não vamos deixá-las descobertas, porque Deus é maior. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus,
Nós engrandecemos o Teu nome nesta tarde, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Senhor, pelo avivamento da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou nesta tarde que não importa o tamanho da guerra que temos que enfrentar. Não importa, Senhor Deus, o desespero que estamos passando. Quando tomamos uma decisão diante de Ti, Senhor Deus, o Senhor peleja a nossa causa. Tu és um Deus que não dorme. Tu és um Deus que peleja pelas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco as vidas dessas mulheres diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, ó Pai, que Tu venhas com o Teu bisturi de fogo, vai queimando toda enfermidade, vai queimando toda doença do nosso meio. Quebra, Senhor Deus, todo problema de coluna, todo câncer, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda maldição lançada, toda dor de cabeça, de enxaqueca, caia por terra em nome de Jesus. Todo problema de estômago, gastrite, esofagite, todos os problemas gástricos sejam queimados agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade no nosso meio, não aceitamos que o nosso povo pereça por doença, não aceitamos, ó Deus amado, a opressão do inimigo sobre os nossos corpos, tirando o ânimo, trazendo cansaço, frustração, dependência em remédio. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a opressão, espírito de depressão caia por terra agora em nome de Jesus. Nós somos dependentes únicas e exclusivamente do Deus Altíssimo. Não aceitamos a dependência numa sala de psicologia, não aceitamos a dependência de remédio para dormir. Caia por terra toda essa maldição em nome de Jesus. Senhor, age com poder e graça. Senhor, vai agindo na vida dos filhos. Senhor, nós abençoamos a todos os filhos aqui nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua cobertura sobre os nossos filhos. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia. Os nossos filhos serão verdadeiros varões da Tua presença. Falarão de Ti com ousadia. Irão a muitas terras estranhas para serem usados por Ti. Farão obras maiores que o Senhor fez. Serão homens de decisão, homens que tomarão decisão, que não ficarão prostrados diante da internet, diante das coisas mundanas. Em nome de Jesus, serão excelentes profissionais, serão ousados, levitas, profetas, pastores, mestres. Esse é o nosso povo, os nossos jovens, que se levantarão contra as armaduras, contra tudo aquilo que foi armado por Satanás, em nome de Jesus. Senhor, levanta os nossos jovens, faça o Teu milagre, toca no coração deles, transforma. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia no meio dos nossos jovens, todo espírito de fraqueza, de falta de fé. Senhor, traga uma experiência sobrenatural à vida dos nossos jovens. Nós clamamos por Ti. Traga, Senhor, experiência sobrenatural. Só o Senhor é Deus e eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos abençoar cada uma dessas mulheres aqui nesta tarde e declarar, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor peleja por todas as nossas causas, que a nossa casa está debaixo da Sua unção, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Toda a minha parentela servirá ao Senhor com alegria. Todas as gerações por vir servirão ao Senhor com alegria. Porque a minha casa será próspera. Eu terei para repartir. Eu terei para transbordar, para dividir, para andar junto, lado a lado, para servir. A minha casa terá em abundância. Eu não tomarei emprestado, mas terei para emprestar a todo necessitado em nome de Jesus. E de maneira nenhuma cobrarei juros ou impostos sobre tudo que eu fizer, porque tudo que nós temos é o Senhor que deu.
tem para as nossas vidas. Será um ano que os nossos filhos serão transformados, se formarão, terão seus propósitos, terão uma vida reta diante de Ti, formarão famílias abençoadas, abençoadoras. Em nome de Jesus, haverá paz na minha casa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu poderei convidar muitos a cear contigo. Em nome de Jesus, Senhor, este é um ano de colheita. Nós tomamos posse das tuas colheitas. Tudo que o Senhor nos dá é muito bom. Queremos te dizer que até aqui o Senhor foi conosco. Nada nos tem faltado. O Senhor tem sido um Deus fiel na nossa casa. O Senhor tem sido um Deus fiel no nosso trabalho. O Senhor tem sido um Deus fiel na nossa vida. Em nome de Jesus, as nossas vidas serão transformadas, edificadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém, Jesus. Eu quero, Cláudia, dizer que você realmente é muito especial. Deus tem usado você nas nossas vidas, você tem ministrado sempre nas nossas vidas, em momentos de dificuldade, e que Deus continue te usando grandemente. Eu quero que você aceite essas flores, uma simples homenagem, mas é com muito amor e carinho e agradecimento a todas as Estéres que estão aqui. Que Deus esteja abençoando, que agora eu tenho certeza que aqui vai sair só um nome, Esther. Todas batalhadoras e vencedoras, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas agora não acabou? Por gentileza, Sil, você pode me ajudar aqui? Agora a gente vai ter um momento de descontração. Então eu quero que agora todos estejam atentos. Quem é que gostou da ministração?